E aí, qual que é o nosso dever como seguidor de Jesus, o nosso testemunho? Então, primeiro a gente acabou de ver aqui, o amor, o quê? A Deus, tá certo? Quem pode ler pra gente é Evangelho de João, João Grandão, capítulo 14, no verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha lá. Então, o amor ao próximo depende do amor a Deus. E o amor a Deus depende do quê? Guardar os mandamentos. É claro isso, né? O João falou lá, os mandamentos não são o quê? Penosos. Esse é um deleite, né? Se você olhar todos os mandamentos ali, todos eles são bons. Não tem um mandamento que você fala, não, esse aqui não serve. Tá certo? Todos eles são bons. E aí Jesus vai falar, se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. Tá certo? E aí o que é interessante? A gente não guarda os mandamentos para ganhar o amor de Deus. A gente guarda os mandamentos porque a gente ama a Deus. Tá certo? A gente ama tanto ele que a gente quer guardar a palavra dele, a gente quer fazer tudo aquilo que ele pede para nós. Por mais que nós falhemos alguma vez. Mas é assim que a gente demonstra o nosso amor, né? Obedecendo aquilo que Cristo tem para nós. Agora, do verso 21 ao 23, olha o que está escrito aqui, eu vou ler para a gente. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o que? Nele morada. Então, se a gente ama a Deus, a gente guarda a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus envolve guardar os seus mandamentos. A partir desse momento, também o que acontece? Deus, ele vem fazer o quê? Morada em nós. Tá certo? E a nossa obediência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, não é pela força, mas é pela nossa união com Deus. É pela nossa união com Cristo. Cristo tinha prazer em fazer a vontade do Pai, em obedecer a todos os mandamentos do Pai. Assim também, quando ele faz morada em nós, nós temos prazer em obedecer a Deus. Prazer na palavra de Deus. Prazer em obedecer a Deus. E é somente assim que a gente pode o quê? Amar o próximo. A gente só consegue amar o próximo verdadeiramente, como a parábola que Jesus conta para nós, quando Deus passa a habitar em nós. Quando ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Tá certo? Quando Cristo fala, eu e o Pai iremos o que? Fazer morada nele. Quando a nossa vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus, então a gente consegue amar verdadeiramente ao próximo. Por isso que a gente não consegue amar o próximo sem amar primeiro o quê? A Deus. Olha que coisa fantástica. Magnífico isso, né? Então, se a gente quiser demonstrar esse verdadeiro amor, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Guardando a sua palavra e guardando os seus mandamentos. Né? As pessoas entendem muitas vezes que o amor é um sentimento que eu tenho que ter por Jesus pelo que ele fez por mim na cruz. Só que o amor bíblico não é sentimento. É uma pessoa, é Deus. Tá certo? E como é que é manifestado esse amor? Através de ação. Como é que Deus manifesta o seu amor? Enviando o seu filho para morrer por nós. Como é que a gente manifesta o nosso amor por Deus? Obedecendo a sua palavra. É ação, tá certo? Não é sentimento. Porque se você depender de sentimento, dificilmente você vai amar Deus verdadeiramente. Mas quando você guarda a palavra dele, quando você guarda os mandamentos dele, então você está demonstrando o seu amor por ele. E não somente por ele, mas também pelo seu próximo. Olha o que está lá em João 13, verso 34 e 35. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, olha aqui o que Cristo diz, né? Novo mandamento. Aqui, novo mandamento não é no sentido de inédito, tá certo? Mas é de algo que se perdeu, que precisa ser resgatado. Então, o que Cristo está dizendo aqui para eles? Novo mandamento vos dou. Qual que é? Que ameis o quê? Uns aos outros. Quando a gente vê lá em João 14, 15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente precisa ser honesto com o texto aqui, né? Porque aqui não está falando diretamente dos 10 mandamentos, está falando indiretamente. Porque o mandamento que é dado aqui, nesse contexto, é o quê? Amar um ao outro. Mas o que a gente percebe é o quê? Eu não consigo amar um ao outro, o meu próximo, se eu não amar Deus, né? E se eu o quê? Não guardar os mandamentos dele, tá certo?
Então, a gente, né, por herança, a gente entende que é isso. Mas aqui o que Cristo está querendo dizer para os discípulos é que eles têm o quê? Que amar uns aos outros. Se a gente olhar um pouquinho anterior ali no capítulo 13, logo no início, o que a gente tem ali? A cerimônia dos lava-pés. Tá certo? Enquanto os discípulos estavam ali querendo ver quem que era o melhor, quem que era o maior, quem que ia lavar o pé de quem, Jesus foi lá e lavou os pés dele. E depois ele diz, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se o quê? Tiverdes amor uns aos outros. Se a gente manifestar o amor de Deus para o nosso semelhante, então aí nós seremos reconhecidos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque o que Jesus fez aqui, quando ele andou por essa terra, foi o quê? Foi amar o próximo. Até mesmo aqueles que o perseguiam, até mesmo aqueles que o irritavam, até mesmo aqueles que, né, menosprezavam, humilhavam ele. Cristo não deixou de amar essas pessoas. E é esse mesmo tipo de amor que ele quer que a gente manifeste. Porque amar aquelas pessoas que nos agradam, aquelas pessoas em que a gente tem prazer em estar na companhia, é fácil, não é? Mas o difícil mesmo é amar aqueles que nos perseguem. Né? Jesus vai falar, né? Se vocês só gostam daqueles que gostam de você, o que te faz diferente dos pagãos? Né? Ou dos gentios? O que te faz diferente? Né? Mas eu digo para vocês, vocês têm que amar aqueles seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Tá certo? É nisso que é manifestado que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E olha só que coisa interessante aqui pra gente, ó. O próximo texto que a gente tem aqui, João 15, verso 12 e depois o verso 17. Olha o que está escrito lá. Quem pode ler pra gente? O verso 12 primeiro, lá em João 15. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, qual que é o 17. mandamento? Né? O mandamento é o quê? Que vocês amem uns aos outros. De novo, o mesmo contexto. Lá do 13, passa pelo 14, no 15 ele de novo é repetido. E no 17, lê pra gente, Selma, por favor. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Olha que coisa interessante. Cristo, ele não está pedindo pra gente amar uns aos outros. Ele está ordenando. É um comando. Percebe? Ele não está falando assim, olha, ô Jefferson, vai lá, ama aquele irmãozinho lá que está dando problema. Você pode amar ele? Será que você pode ter paciência com ele? Será que você pode demonstrar amor para ele? Ele não está fazendo uma recomendação, nem uma sugestão. Ele está ordenando. Ele está falando, vai lá e ama o seu próximo. Vai lá e amem uns aos outros. Tá certo? Então esse amor, ele só, a gente sabe, a gente sente isso todos os dias. A gente sabe que esse amor só pode ser demonstrado através da nossa união com Cristo. Através do momento em que o Pai e Cristo vêm fazer o quê? Eles habitam em nós. Quando nós amamos a Deus primeiro. Sem amar a Deus primeiro, não tem como amar o quê? O próximo. O terceiro ponto que a gente vê aqui são os frutos desse amor. Tá certo? São as boas obras. Porque nós sabemos claramente que nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus. Tá certo? É somente a graça. Ninguém tem aqui algo que possa fazer para merecer ser salvo. Por mais, né, que o intérprete da lei lá pergunte, né, o que eu tenho que fazer? E aí quando Jesus pede para ele guardar os mandamentos, a gente sabe que é impossível você guardar os mandamentos. Né? Paulo vai falar, pela justiça de obras, ninguém será o quê? Justificado. Tá certo? Pelas obras, ninguém será justificado. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas qual que é o critério para o julgamento? As obras. Quando Cristo conta a parábola, o que ele vai falar? Você me viu nu, você me viu com fome, você me viu com sede, você me viu estrangeiro, você me viu preso, você me viu enfermo. E o que você fez? Você foi lá e cuidou. Tá certo? O que condena os outros? Eles viram naquela situação e ignoraram. Ou seja, não demonstraram frutos de amor. E aqui é um ponto interessante que, assim, esses frutos não são frutos premeditados, mas são frutos o quê? Naturais. Porque a partir do momento que nós temos essa união com Deus, João capítulo 15 vai falar isso, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês darão o quê? Muitos frutos. A partir dessa união com Deus, os frutos de amor, as boas obras, o amor para com o próximo, ele é natural. Tá certo? Não tem como ser diferente. Ele vai ser natural. Ele vai ver as pessoas necessitando, ele vai querer ajudar. Ele vai ficar sabendo de um irmão lá que está passando por uma dificuldade, ele vai querer ir lá ajudar. Ele vai ver, né, um mendigo vindo na rua, ele não vai querer desviar. Ele vai lá, né, para atender aquela necessidade. Ou seja, os frutos de amor, as boas obras,
elas são naturais para um coração que foi transformado, para um coração que mantém união com Cristo. E a gente vê que isso é o quê? É o critério do julgamento. Tá certo? É pelas obras. Porque Deus sabe o que vai no coração, mas as obras elas são manifestas. Jesus vai falar por diversas vezes, né, que uma árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Assim como uma árvore que é ruim, ela também não pode o quê? Dar frutos bons. Tá certo? Pelos seus frutos, os o quê? Os conhecereis. Então, quando nós temos frutos de amor, de boas obras, nós estamos demonstrando que estamos em união com Cristo. João capítulo 15, ele fala isso, ó, verso 13, olha o que está escrito lá, ó. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, aqui é o próprio Cristo falando. Qual que é o amor maior que pode existir? Você entregar a sua vida pelo seu próximo, pelo seu amigo. Isso é Cristo falando, tá certo? Só que olha o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Então aqui Cristo disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui Cristo falando dele, que ele ia entregar a sua vida pelos discípulos, tá certo? E não somente pelos discípulos, né, mas por todos nós. Mas olha o que está escrito lá em 1 João capítulo 3, versos 16 e 17. Quem que encontrou aí? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha que profundo isso, não é? Cristo ali ele diz que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí aqui em 1 João, o que que João vai falar? Devemos dar nossa vida pelo quem? Pelos irmãos. Ou seja, o mesmo sacrifício que Cristo fez é requerido de nós também. Não como expiação, né, pelo perdão dos pecados, mas uma entrega total da vida. Olha, né, vamos dizer assim, o alvo, né, que Deus tem pra gente. É você amar o seu próximo de tal maneira que não importa se ele é da sua família ou não, se ele tem o mesmo sangue que você ou não, mas que você esteja disposto ao quê? A entregar a vida por esse irmão. Né? Aquele que possui recursos deste mundo, a vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, você vê alguém precisando, você vê alguém com necessidade, né, e você nega ajuda, como que pode permanecer o amor de Deus em alguém que age dessa maneira? Né? Você não se habilita, você não se sente ali compadecido, né, de querer ajudar, de querer fazer algo por aquela pessoa. Como que pode permanecer o amor de Deus? E aí depois ele vai falar, né, o que Tiago também fala, né? Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato o quê? De verdade. O verdadeiro amor o quê? É entrega. É você olhar para o seu próximo, não importa se você gosta dele ou não, mas você amá-lo. Aqui não está falando que você tem que ser melhor amigo dele, mas tem que dizer o quê? Que você tem que amar, tá certo? Você tem que amar e fazer por ele aquilo que Cristo fez por você. Lá em Tiago, né? A gente está falando de Tiago aqui, ó. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, verso 27. Olha lá. A prática da religião verdadeira, qual que é? Quem pode ler pra gente? A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual que é a religião verdadeira, né? A religião pura e sem mácula. Qual que é? Visitar os órfãos, as viúvas, e aqui você engloba todos aqueles que estão numa necessidade, tá certo? Que estão marginalizados, que estão numa situação ali de dependência, né? Porque ele fala lá, ó, nas suas o quê? Tribulações, ou seja, nas suas dificuldades, nas suas lutas, né? Os problemas que eles estão enfrentando é você cuidar dessas pessoas, é visitar, estar com elas, estar disposto a amar essas pessoas e manter-se incontaminado do mundo, tá certo? Essa que é a verdadeira religião. Então, a verdadeira religião, muitas vezes para as pessoas, é a igreja,
né? É fazer parte de uma denominação, é estar a cada culto ali presente, participando, né? Colocar uma roupa bonita, uma Bíblia debaixo do braço, né? Parecer verdadeiramente como crente. Só que essa não é a verdadeira religião. Essa religião, se a religião se resume a isso, é a religião do sacerdote e do levita que deixaram lá o judeu espancado para morrer. Porque a verdadeira religião é aquela que se compadece do necessitado, que tem o coração entristecido pela situação do semelhante. E aí, diante dessa situação, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar parado. Você vai lá ajudar, você vai demonstrar o seu amor. Pode ser que você não possa fazer muito, mas você vai falar daquela pessoa para outra. Olha, tem uma pessoa que está passando essa necessidade. Mas será que a gente consegue ajudar de alguma maneira? Então, essa é a verdadeira religião. A religião é pura, né? E sem mácula, tá certo? Que demonstra o quê? Amor ao necessitado, amor ao próximo, que demonstra o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira ligação com Deus e, né, a praticar a sua palavra, praticar os seus mandamentos. E por último, Tiago, ali, capítulo 2, verso de 5 a 9, olha lá o que Tiago vai falar pra gente, ó, vou ler aqui pra gente. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, olha lá, a lei régia de novo, né? Os mandamentos de Deus. Segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado do quê? De todos. Tá certo? De novo aqui, o mandamento de Deus, a lei de Deus é utilizada com qual mandamento? Amar o quê? O próximo como a você mesmo. Então a gente percebe aqui que não pode haver o quê? Acepção de pessoas. Aqui Tiago está falando de uma situação bem específica ali que os primeiros cristãos enfrentavam, em que muitas vezes, né, eles davam muita atenção para aquelas pessoas que apareciam ter mais condições, para aquelas pessoas que aparentavam ter riqueza, para aquelas pessoas que aparentavam ter posições, e aí Tiago vai condenar isso como pecado. Né? Muitas vezes algo que a gente enfrenta hoje, né? Chega uma pessoa na igreja ali, né, suja, ou às vezes está cheirando mal, as pessoas querem manter para fora da igreja, ou senta nos últimos bancos, né? Fica aí quietinho aí, no final a gente vai te dar uma cesta básica. E aí o que Tiago diz aqui para ele? Se você faz acepção de pessoa, você está o quê? Quebrando o mandamento de amar o próximo como a você mesmo. E quem tropeça em um mandamento, tropeça em todos. Então aqui a gente vê que como seguidores de Cristo, assim como os discípulos que estavam assentados com ele no monte, o que Cristo diz para eles aqui? Que eles precisam amar o próximo. Que eles têm, né, como mandamento esse dever de amar o próximo. Porque uma vez que nós amamos o próximo, nós guardamos toda a lei. E se nós queremos entrar na vida eterna, precisamos guardar a lei. Tá certo? Não na nossa força, mas através da nossa união com Cristo. Porque é Ele que nos leva a guardar a lei perfeitamente, assim como Ele guardou perfeitamente. Nós somos salvos unicamente pela fé, mas um coração transformado, regenerado, ele vai guardar a palavra de Deus. Ele vai guardar os mandamentos de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versos 16 e 17, está escrito assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha que coisa fantástica. Deus é amor. Se nós permanecermos em Deus, permanecemos no amor dele. Tá certo? E se permanecemos no amor dele, nós amamos ao próximo. E conforme nós permanecemos em Deus, o amor em nós ele é aperfeiçoado. E conforme ele vai sendo aperfeiçoado a partir dessa união com Cristo, no dia do juízo nós podemos ter o quê? Confiança. Porque sabemos que seremos justificados pelo sangue de Cristo. Nós seremos justificados pela essa união que nós mantivemos com Cristo. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós demonstramos atos de amor,
mas porque a nossa união com Cristo nos levou a dar estes frutos, nos levou a demonstrar esse ato de amor, nos levou a amar, inclusive, aquela pessoa que muitas vezes nos irrita, nos incomoda, tá certo? Então, no dia do juízo, nós podemos ter confiança, se nós permanecermos no amor de Deus, porque permanecermos no amor dele, ele permanece também em nós. Meus amigos, se nós permitirmos que o bom pastor nos guie, nos instrua, nos dirija, a gente pode ter a plena certeza que no dia da sua vinda, nós seremos contados como ovelhas, não como cabritos. Porque o Senhor, ele promete que aquele que começou a boa obra, ele vai o quê? Vai finalizar essa obra em cada um dos nossos corações. Tá certo? Então, com isso, a gente finaliza o nosso penúltimo estudo, Vigilância e Testemunho. E o próximo estudo da semana que vem, dia 23/12, nós vamos falar especificamente da segunda vinda. No primeiro estudo, a gente falou sobre os sinais da segunda vinda, tá certo? E no dia 23, na próxima sexta-feira, às 8 horas, nós vamos falar efetivamente da segunda vinda. Como que ela será e como que o mundo está se preparando para essa segunda vinda. Porque se os discípulos acompanham os sinais, e tem aqui nas parábolas de Jesus, no capítulo 24 e 25, como que devemos nos preparar? Nós vimos até aqui, primeiro, fidelidade, estarmos preparados individualmente, trabalhando para o Senhor e mantendo um bom testemunho através da nossa união com Cristo, amando ao próximo. Então nós estamos fazendo o nosso preparo, mas o mundo também está se preparando para uma segunda vinda, tá certo? E a gente vai ver isso no nosso próximo estudo, no dia 23. E nesse momento aqui, eu abro para vocês fazerem seus comentários, para vocês fazerem suas ponderações. Fiquem à vontade, meus amigos.